Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, ouça isso, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? João capítulo 6, do versículo 60 até o versículo 71, apesar de que eu parei de ler no versículo 67, mas o assunto vai até o 71. No vídeo anterior, antes da minha viagem, eu fiz o vídeo de número 38. Logo depois tive que viajar para a Itália e Suíça para o Encontro dos Sedentos. E agora estamos retomando o estudo do livro de João. E nós estamos diante de algo muito interessante, que é o momento em que Jesus testa a convicção dos seus 12, né, dos seus apóstolos, que seriam seus apóstolos, menos Judas Iscariotes. E você pode ver que, talvez, na minha opinião, na minha humilde opinião, esse é o trecho dos evangelhos mais poderoso para mostrar o quanto Jesus estava convicto a respeito da sua própria identidade. Jesus não tinha nenhuma dúvida de quem ele era, Jesus não tinha crise de identidade, Jesus tinha uma missão, recebeu do Pai esta missão, ele sabia quem ele era, independente de quantas pessoas o apoiassem, quantas pessoas acreditassem nele, ele continuava sendo quem ele era e ele não tinha nenhuma dúvida disto. Tá? E é bom entender que quando Jesus encarnou, ele passou por todas as etapas, né? Embrião, feto, criança com corpo formado no ventre, parto, mamou nos seios de Maria, comeu papinha, tudo que uma criança normal precisa ou precisava para o seu desenvolvimento, Jesus passou. Portanto, em um determinado momento, quando ele adquire consciência, né, Jesus, na idade de meses, com meses de idade, não tinha como Jesus saber do que quer que seja, não é verdade? Mas quando ele atinge a idade da razão, ele instantaneamente já sabia de quem ele era. Ele já sabia quem ele era, ou de quem era, né? No caso do Pai, né? E ele deixa isso muito claro. Paulo diz em Filipenses que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quer dizer, ele começou o seu processo de caminhada já sabendo quem ele era, inclusive sabendo por que ele havia vindo. Porque, embora a sua habitação no corpo humano o submetia a passar por um processo de amadurecimento e crescimento humano, isso não anulava a sua existência eterna. E aqui está a prova cabal, quando ele diz: que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Então ele está dizendo, vocês estão escandalizados com isso que eu estou dizendo? Lembrando que o que Jesus está se referindo é o vídeo 38. Se você não assistiu o vídeo de número 38, volte no vídeo 37 ou 36, porque todos eles estão dentro do capítulo 6 de João. Então, o conteúdo dos vídeos anteriores é o que Jesus está dizendo agora. Vocês estão escandalizados? Verso 61. Ele está dizendo, então imagina se vocês vissem o Filho do Homem sendo assunto aos céus.
É isso que ele está dizendo. Né? Se você vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. Então, vocês estão chocados com o que eu estou dizendo, com essas mensagens de comer minha carne, beber o meu sangue, não tem parte comigo e etc. Tudo isso faz parte do discurso. Né? E aí Jesus está dizendo, vocês estão escandalizados com isso? Então, se vocês vissem eu ser assunto aos céus, então, vocês iam dar um treco, né? Vocês iam morrer do coração, porque o que vocês ouviram até agora não é tudo, tem muita coisa ainda para ser dita e ainda muita coisa para ser vista. Então, aqui vai o primeiro ensinamento que nós extraímos disso aqui. Quando Jesus começa a fazer algo, principalmente em tempos de avivamento, que alguns entendem, outros não, e ele sabe exatamente, como diz o texto, verso 64, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de enganar. Então, em tempos de avivamento, eu tenho visto isso, né, viajando aí boa parte do mundo, eu tenho visto isso, Deus operando aqui, acolá, fazendo e acontecendo, curando, libertando, pessoas sendo impactadas, caindo, pessoas sendo libertas, sendo transformadas, agora mesmo na Suíça, por esses dias, né, eu estou gravando o vídeo no dia 13 de fevereiro de 2025 e praticamente acabei de chegar de viagem há 3 dias atrás, Itália e Suíça, e na Suíça nós tivemos uma experiência onde as pessoas foram curadas, pessoas foram nocauteadas ao chão pelo poder de Deus, e no meio da multidão tinha uma pessoa endemoniada, uma pessoa que começou a agir, tremer e tal. Uma pessoa inexperiente poderia tratar aquilo ali como se fosse poder de Deus, mas aqui está a prova de que a diferença é muito grande entre as duas coisas. Quando eu olhei para aquela moça, imediatamente eu sabia que não era o Espírito Santo e que ela estava tomada por um espírito diabólico. E eu fui nela, impus as mãos, repreendi o demônio, mandei ela embora e ela foi liberta instantaneamente. Portanto, há uma diferença muito grande. E Jesus está dizendo, vocês estão escandalizados com pouca coisa, vocês estão escandalizados com quase nada, vocês não viram nada ainda. Então, você imagina que a igreja hoje se escandaliza com coisas que o Espírito Santo está fazendo. Não estou falando das coisas diabólicas ou as manipulações humanas ou nada disso. Eu estou me referindo ao mover do Espírito, de fato. O Espírito Santo faz coisas que estão fora da caixa, fora da minha compreensão. E quando ele faz tais coisas, algumas pessoas se escandalizam. E Jesus está dizendo, se vocês estão escandalizando com isso, imagine então quando vocês me virem subir aos céus. Não é? Então, o primeiro sinal é isso, nós temos que ter muito cuidado para nós não tratarmos coisas de Deus como se fossem coisas do diabo ou coisas de homem, porque a falta de discernimento é que tem levado muita gente a julgar a operação do Espírito como se fosse manipulações, porque as pessoas, muita gente não tem discernimento e não sabe a diferença. E a diferença é gritante para quem tem discernimento. Não dá para confundir as duas coisas quando se tem discernimento. Então, se a pessoa não tem discernimento, qual é o meu carinhoso conselho para essas pessoas? Cale a boca, não diga nada, não diga o que você não tem certeza. Porque se você for pego blasfemando contra o Espírito Santo, o julgamento é muito severo. Então, se eu não tenho certeza, eu me calo. Porque se eu não tiver certeza e ainda assim julgar, eu posso estar falando contra a ação do Espírito Santo. E aí vem o conselho de Gamaliel, na época depois do Pentecostes, quando Deus começou a operar ali através dos apóstolos, e o Sinédrio em cima, aí vem Gamaliel, o ancião sábio, e diz, gente, olha, deixa esses homens em paz, deixa eles em paz. Porque se o que eles estiverem fazendo não for de Deus, isso vai acabar ali na frente. Ele diz, mas se for de Deus, vocês se encontrarão lutando contra o Espírito. Se o que esses homens estão fazendo for de Deus, vocês vão estar em problema. Porque vocês serão achados blasfemando, né? Ele não usa o termo, eu estou adicionando o termo. Vocês serão encontrados lutando contra Deus. Então, qual é o ato de sabedoria? O ato de sabedoria é ficar calado, orar, perguntar a Deus, quando algo estiver ocorrendo ao meu redor, falar, Senhor, me dá discernimento, isso aqui é do Espírito ou isso não é do Espírito?
Assim você não se encontrará numa posição de estar perseguindo o Espírito Santo ou perseguindo homens e mulheres de Deus que estão fazendo uma obra séria, mesmo que todos não entendam. Hoje o meu ministério, de uns anos para cá, ganhou uma outra dimensão. Hoje o Espírito Santo flui de tal forma que talvez há 10, 15 anos atrás eu olharia e falaria, esse negócio está meio estranho. Mas por quê? Falta de maturidade, falta de discernimento, falta de experiência. Que hoje, graças a Deus, o Senhor tem me permitido ter, olhar e discernir da forma correta. Então, muito cuidado com os julgamentos, isso é muito perigoso. Número 2 que eu quero mostrar é exatamente aquilo que eu abri falando sobre a identidade de Jesus, a certeza de identidade. Jesus vira e fala assim, escuta, vocês não querem ir também? Vocês não querem ir? Versículo 67. Quereis vós também retirar-vos? Porque o pessoal foi saindo. E qual era o argumento desse pessoal? O argumento era muito simples. Esse discurso está difícil demais. Esse discurso está muito pesado. Que papo é esse de comer a sua carne e beber o seu sangue? Que papo estranho é esse? Quer saber de uma coisa? Vou tirar o time. E começaram a se retirar. E os discípulos estão vendo aquilo. Aí Jesus vira para os discípulos e dizem assim, quereis vós também retirar-vos? Olha o verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Qualquer líder que perder uma quantidade X de pessoas, a tendência é ele começar a se questionar, falar, poxa vida, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não preciso rever meus conceitos, me readaptar? Será que eu não preciso mudar o meu método de trabalho e tal? Jesus não tinha esse problema. Jesus tinha absoluta convicção de quem ele era. E ele vira para os discípulos, quando os discípulos estão vendo aquilo, e vai balançando os 12. Os 12 começam Aí Jesus vira para eles e fala assim, vocês não querem ir também? Vão também, podem ir. E a prova de que eles estavam balançados é que quando Jesus diz isso, quantos respondem? Quantos? Versículo 68. Apenas Pedro. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Só Pedro fala, mas ninguém. Só Pedro, o que significa que havia um clima no grupo, tipo, gente, daqui a pouco esse povo vai todo embora, nós vamos ficar sozinhos aqui, porque Jesus está falando uns negócios meio loucos aí, esse negócio de comer carne, beber sangue, e que ele é o filho do pai, e que não sei o que e tal. E todo mundo meio balançado, aí vem Pedro e fala assim, não, nós vamos saber para onde? Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, número 2, Jesus não tinha crise de identidade. Jesus sempre soube quem era, sempre, nunca teve dúvida. Isso é muito importante. E terceiro lugar, a partir do versículo 70, Jesus diz assim, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de se entregar sendo um dos 12. Aí, olha bem, quando você vai para o dicionário de grego, versículo 70, quando ele diz aqui, um de vós é um diabo, a palavra diabo vem da palavra diabolos, né, no grego, o grego diabolos, que hoje, para nós, quando fala diabo, imediatamente a gente pensa em demônio e Satanás, imediatamente, não é? Mas vamos na raiz da palavra. Na época de Jesus, claro que Jesus não falou isso em grego, né? É João que está escrevendo em grego, mas João está usando a palavra grega equivalente ao aramaico que Jesus disse. E a palavra diabolos no grego significa, além de diabo, como nós sabemos hoje, significa falso acusador, e aquele que acusa falsamente, caluniador, e uma metáfora aplicada a um homem que se opõe à causa de Deus e pode ser então dito ter parte com o diabo ou estar do lado de Satanás. Então,
O que que Jesus então estava dizendo? Basicamente, seguindo aqui a trilha do significado desta palavra na época, Jesus estava dizendo o seguinte: tem um de vocês aqui que anda comigo, come comigo, me adora, me louva, me elogia, assiste os milagres, fez milagres, porque quando Jesus enviou os 12, Judas foi um dos que foi enviado. Judas foi um dos que curou, Judas foi um dos que expulsou o demônio, Judas foi um dos que fez milagres diversos quando os 12 foram. Então, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, tem um de vocês, apesar de estar comigo, apesar de me chamar de Senhor, apesar de dizer que eu sou o Cristo, apesar de ter curado em meu nome, expulsado o demônio em meu nome, apesar de tudo isto, é falso, tem um coração falso, não é verdadeiro, é acusador e caluniador, e, portanto, um desses vai pagar caro por isso. Jesus não está falando, um de vocês é um diabo, e está falando isso da forma como nós entendemos hoje. Porque Judas não era um demônio, literalmente, um diabo literal como nós conhecemos hoje. Não, ele era um indivíduo que abriu uma brecha e Satanás entrou no coração dele. Mas Satanás só entrou lá porque viu a brecha. Satanás viu a brecha e entrou, e ao entrar, então, fez de Judas o seu instrumento para trair Jesus e entregar Jesus. Então, isto me deixa com tanto temor, porque eu imagino o seguinte: quantas pessoas que estão nas igrejas seguindo Jesus, dizendo isso, dizendo aquilo, lendo Bíblia, fazendo e acontecendo, mas no fundo é caluniador, é julgador, é blasfemo, não leva as coisas sérias, julga o que não deve, fala contra o Espírito Santo. Vocês estão entendendo o quão grave é? Para que Satanás se apropriasse de Judas, tinha que haver uma porta aberta. E que porta era esta? Ou quais portas eram essas? A porta da calúnia, da blasfêmia, da murmuração, de espírito de confusão. Quando Satanás olhou e falou, opa, achei a minha brecha. E ele entra, e uma vez que ele entra no coração, agora a pessoa não tem mais como controlar a situação, porque o diabo vai manipular do jeito que ele bem entender. Então, que tenhamos muito cuidado nesse período que nós estamos vivendo. Estamos num período em que muita coisa vai mudar muito rapidamente, principalmente para a igreja. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos nos achar lutando contra o Espírito Santo. Algumas pessoas se acharão blasfemando contra o Espírito Santo, dizendo que é o diabo que está fazendo aquilo que o Espírito de Deus está realizando. Então, muito cuidado, que Deus nos guarde e tenha misericórdia de nós. Deus abençoe vocês. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e outra coisa. Agora, a partir da semana passada, nós temos a área de membros. A área de membros é para aqueles que querem ajudar a bancar esse ministério e ter acesso a vídeos exclusivos. Então, nós temos 4 níveis diferentes de membros. E os 2 últimos níveis são os níveis onde você encontrará vídeos tremendos, como, por exemplo, um curso inteiro de teologia do CETEG. Para o médio em teologia, você pode ter acesso a todos os vídeos, estudar todo dia, toda hora, a hora que você desejar, além dos vídeos privados do Projeto Obadias. Então, se torne membro do canal, abençoe o nosso ministério, nos ajude a chegar um pouco mais longe. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.